pessoal do nono ano, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Maria Carolina, estou aqui com a Elaine fazendo nossa acessibilidade aqui para a comunidade, né, surda, tá? E a nossa aula de hoje é sobre equipamentos e técnicas da astronomia moderna, continuando aí com essa temática de astronomia, né, gente? E vamos começar já com uma frasezinha de um astrônomo super importante, um grande cientista que nós tivemos, né, que é Carl Sagan. Então, o Carl Sagan falou assim, ó: há menos grãos de areia na Terra do que estrelas no espaço. Meu Deus do céu! E para comentar essa frase, né, de Carl Sagan, eu vou chamar aqui a professora Isabel Borges. Olá, professora! Olá, Carol! Olá, alunos! Eu estou aqui ligadinha para ver aqui no chat, né, a interação de vocês. Mas vamos comentar isso aí. Vocês já tinham pensado nisso? Alguém já parou para observar, né? Na praia, eu vou só dizer na praia. Imagina em relação à areia, Carol, ao deserto. Pois né? é. Então, vejam nessa questão aí, para a gente parar um pouquinho para pensar na imensidão, né, de quantidade de estrelas no espaço. Então, acho que vale a pena, na próxima vez que vocês forem à praia, parar um pouquinho para ver quantidade, né, dessa questão de areia. Cada um pegar um grãozinho, colocar na mão, ou colocar um punhadinho de areia e imaginar quantos grãozinhos tem ali. Então, vejam, alguém que já pensou isso, né, há muito tempo atrás, como o nosso tema de hoje, né, a questão aí dos instrumentos modernos. Mas para a gente falar do instrumento moderno, muitas vezes a gente vai ter que fazer comparações com instrumentos, não é, que do início da astronomia. Não é isso, professora Carol? É verdade, professora Isabel. Então, gente, a gente já está se ligando aí o porquê, né, que a gente vai falar desses instrumentos aí, né, quais foram as facilidades que eles trouxeram para a gente, né. Vamos contar aqui toda uma historinha, vê só. Quero saber de vocês. Naquela época, muitos anos atrás, né, uns 5.000 anos atrás, quando o homem já observava o seu entorno, né, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, que o homem, ele não tinha, né, tanta distração como a gente tem no dia a dia de hoje, né? Então, eles observavam muito mais o que se passava no seu entorno, né, o meio ambiente, e com isso está incluído o quê? O céu noturno. Então, muitos se perguntavam assim, né? O que são essas coisas observando o céu, né? Como a gente está vendo aí esse céu bem bonito. O que são essas coisas? Tá aí entre parênteses estrelas, né? Porque eles estavam olhando para as estrelas. E por que estão lá em cima, né? Que danado é isso? Por que esses negócios estão lá em cima, né? Se perguntavam dessa forma. E aí, ó, olha que céu noturno bonito, que a gente está vendo aí um braço da nossa Via Láctea, né? Então, a aparência do céu, o porquê daquilo, né? Previsão aí dos fenômenos celestes por conta da observação do homem, né? Ele tinha o céu todo para ele, para ser observado, e eles começaram a perceber que haviam padrões, né? E que eles poderiam fazer o quê? Previsões por conta dessa mudança aí no nosso céu, né? Então, foi que este homem aí... Quem é esse homem, professora Isabel? Será que é Galileu, Carol? Rapaz, eu acho que é Galileu sim, viu, professora? Até que Galileu já está ali com a luneta dele, né? Então, a evolução desses instrumentos astronômicos, né, veio aí junto com essa tecnologia, a história toda, né, do homem, né, essa relação do homem com o céu, com o ambiente, né? Tudo isso veio em conjunto para que os instrumentos astronômicos que temos hoje na modernidade fossem evoluindo, né? Mas nem sempre foi assim, né, professora? Nem sempre foi assim. Quem aí de casa sabe dizer, ó, quais foram os primeiros instrumentos astronômicos utilizados pelo homem? Quem sabe? E aí, professora Isabel, tem alguma ideia? Carol, eu vou passar para os alunos. E aí, pessoal, vocês acham qual foi o primeiro, né?
os primeiros, né? Quais, a professora colocou no plural, quais foram os primeiros instrumentos astronômicos? Será que vocês têm esse instrumento em casa? Será, Carol, que nós temos esse instrumento na nossa casa? Eu acho que tem sim, viu? Eu acho que tem gente que tem esse instrumento em casa. Olha só, os instrumentos astronômicos eram os nossos olhos, gente. Por quê? Por conta dessa história da observação e o entendimento do meio. E aí, não só bastam os olhos, né, mas o nosso cérebro, para a gente começar a perceber isso, né, como isso acontece, por que daquilo tá ali, né? Só aquelas perguntas que eu fiz aqui no início da aula para vocês, né, que os homens olhavam para o céu e se perguntavam: por que aquelas coisas estão ali em cima, né? Por que disso? Quem é que faz toda essa racionalização? Nosso cérebro. Mas a partir dos nossos olhos, né? Que é a janela, né, professora? A janela da alma, dizem isso dos olhos, né? Pois é. Tô toda poética, né, professora? Tá, sim. Ô, Carol, e tem outra coisa, né, assim, quando esse homem, não é, ainda sem nenhum instrumento especializado, a não ser o nosso olho, né, que é realmente um instrumento fantástico. Eu fico pensando assim, que eles começavam a ver que alguns fenômenos se repetiam com um tempo mais curto e outros fenômenos com um tempo mais longo. Alguns nem conseguiram ver determinados fenômenos que viram quando era criança, chegaram à idade adulta, morreram e não conseguiram rever, né? Então, acho que tudo isso, primeiro, acho que não tinha registro, era um contando o outro, era de pai para filho, esse conhecimento. Né? Depois, em praças públicas, né? esses grandes filósofos, esses grandes estudiosos, eles iam para as praças, né? Contemplar, e as pessoas ficavam em volta, maravilhados com a fala, né? Com aquele discurso, com aquele conhecimento, né? Organizado, porque o conhecimento todos nós temos. Isso. E quem faz essa organização, como a professora Carol colocou aqui, aí é o nosso cérebro, que tem a capacidade, nosso sistema nervoso central, que tem a capacidade de organizar esses fatos, não é isso, Carol? Esses fatos, essas informações todas são organizadas a partir do nosso cérebro, não é isso? Então, olha só, um pessoal aí observando, né? Com o tempo, gente, essas pessoas, esses estudiosos, os curiosos também, né? Porque não eram só os estudiosos que observavam o céu noturno. Eles foram sentindo a necessidade de ter alguma coisa, algum instrumento que aproximasse, né, aquelas estrelas da gente, né? Como é que a gente ia conseguir enxergar melhor aqueles pontinhos brilhantes na noite, né? Então, essa necessidade fez com que os homens construíssem, né, instrumentos, tá? Então, aqui a gente tá vendo uma câmera, ó, um instrumento óptico, que os nossos olhos, eles muito se parecem com a câmera, né, professora? Então, a câmera foi inspirada nos nossos olhos, não é? Essa lente, né, professora? Só pensando aí nos nossos olhos, né? O homem já foi ali, ó, colocando esse conhecimento para frente aí e foi produzindo, na verdade, o primeiro instrumento, assim, que se tem conhecimento é a luneta, né? A luneta de Galileu. Aquela lunetinha que ele estava lá no início da nossa aula, observando o céu noturno, né? E aí, a gente tem aqui alguns instrumentos que ajudaram aí no início. Então, esses são os instrumentos mais antigos, tá certo? Até a gente chegar nos mais modernos, a gente vai ver aqui alguns exemplos dos mais antigos. Então, ó, professora, tem esse gnomo aí, olha que interessante. Quer falar um pouquinho do gnomo, professora? Vamos sim, Carol, falar, né? A respeito da sombra, né? A questão, o homem, como você colocou no início, que o homem era um grande observador, então ele percebia que a sombra de uma árvore, né? De algo que ele fincava no solo, ele observava que em determinados horários do dia aquela sombra mudava. E aí ele, né, tem a capacidade de observar mais. E aí também você colocou, Carol, que nessa época não tinha tanto a questão aí de tantas coisas para a gente ver, televisão. Tantas distrações, pois né, professora Isabel? Aí então eles tinham mais o que focar. E aí ele traz, né, que traduzindo aí que seria um relógio do sol. Vejam aí a questão da sombra, né, mostrando para a gente as horas.
E se vocês conversarem com os avós de vocês, para quem tem biso, vai dizer também que só em olhar para o céu, alguns deles sabem dizer mais ou menos a hora. É verdade. Será que vocês, alguma vez que vocês estiveram na praia, né, com os colegas e tal, colocaram algum pedacinho, um palito no chão e perceberam que o palito fazia sombra para um lado, mas depois de um tempo você vê que já não tem mais sombra, né? Isso quer dizer o quê? Que é meio-dia, né, professora? Que a luz, ó, tá ali incidindo sobre o palito, né? O palito tá retinho lá, fincado no chão. É do mesmo, esse raciocínio aí que esse gnomo segue. Você vê aqui que a sombra está se movimentando, né? Joga aí na tela, Billy, para eles, por gentileza. A sombra está se movimentando. Mas a sombra está se movimentando por quê? Por que esse negócio está mexendo? Oxe, professora, daqui de casa eu achei que isso era um ponteiro. Não, não é ponteiro. É a sombra. Por quê? A gente sabe que o nosso Sol nasce, né, no leste e se põe no oeste. Então, nesse movimento do Sol, né, a gente enxerga assim aqui na Terra, né? Mas, na verdade, quem está ali, ó, girando, né, é a Terra que está se movimentando, né, em torno do Sol. E não o Sol que está girando em torno da gente. Então, ó, esse movimento do Sol que é observado aqui na Terra faz com que a gente consiga perceber as horas se a gente utilizar um gnomo, por exemplo, né? Colocar essa hastezinha aí e esperar o Sol, né? A gente vai observar que aquela sombra vai girando como se fosse um ponteiro durante o dia todo, tá certo? Então é um instrumento mais antigo aí, a varetinha fincada no chão e a sombra dela vai nos informar a posição solar, que aí, por consequência, a gente tem uma noção das horas, tá certo? O astrolábio, olha que coisa linda esse instrumento, gente, dá uma olhada. Lindo, né? O astrolábio, ele é um precursor aí do próximo instrumento, que é o sextante, tá? Mas o astrolábio é esse discozinho circular que tem uma graduação, ou seja, ele é todo marcadinho para mostrar a angulação. Então, vocês estão vendo aí que tem umas informações escritas, né, no disco. É justamente para a gente ver a angulação do Sol, né, para a pessoa se localizar, né, no ambiente, tá certo? No globo terrestre, tá? Então, o sextante foi esse daí, né, que vocês estão vendo agora na tela. O sextante é o instrumento que veio logo em seguida aí do astrolábio e substituiu esse astrolábio. Ele tem a mesma intenção aí do astrolábio, tá? Então, tem um setorzinho que é circular de 60 graus, vai direcionando essa reguinha aí na direção do astro. Olha o marinheiro como ele está usando esse sextante. Colocou no olho, né, o monóculo aí, e aí vai direcionando, vai mexendo esse sextante até achar, né, a angulação correta que ele se encontra no oceano, né, no caso do marinheiro. Quer falar alguma coisa, professora Isabel? Eu gostaria que, volta aí, Carol, na questão do sextante. Eu acho que vocês já estudaram, né, em matemática ângulo. Então, às vezes, a gente estuda alguma coisa e fica dizendo assim, mas para que eu estou aprendendo isso? Aí você até pode me dizer, mas eu nunca vou usar um sextante, Isabel, mas vocês vão usar outras coisas também que vão precisar de ângulo. Então, vejam aí, um marinheiro ele precisa ter esse conhecimento de ângulo. E aí vai a nossa dica, né, Carol, de dizer como é importante o conhecimento. E muitas vezes a gente julga achando que não é necessário. É verdade. Mas a gente nunca sabe, viu, quando vai precisar desses conhecimentos, assim, né? Quando a gente é mais novo, a gente fala, ah, meu Deus, professor, pra que isso? Mas, gente, sempre aparece alguma coisinha que a gente aprende, né, nas disciplinas, que a gente fala, meu Deus, olha, eu aprendi isso quando eu era, né, criança ou adolescente e agora está aqui, meu professor me ensinou. É muito engraçado isso, mas é bacana, viu, gente, que a gente vai vendo as aplicações, né, de cada conhecimento no nosso cotidiano. E isso aqui é bacana, né? E aí, ó, instrumentos modernos, chegamos. Então, isso quer dizer o quê? Que até 1609, o humano, né, nós, seres humanos, nós olhávamos para o céu apenas a olho nu. Então, a gente até poderia fazer alguns desenhos, né, algumas, né, professora Isabel, para poder marcar, registrar, né, como era enxergado aquele céu noturno, mas tudo era feito a olho humano. Até que Galileu ficou sabendo que
uma pessoa em outro lugar, né? Ele não conhecia essa pessoa. Lembra que na época de Galileu, as pessoas não tinham uma facilidade na comunicação, né? Não tinha esse negócio de, olha, abre aí a rede social para tu ver a foto de não sei o quê, né? Então não tinha essa coisa, tá, gente? Então era tudo assim, ia chegando aos pouquinhos a informação, às vezes demorava até anos, né? Se for no boca a boca é pior ainda, porque demora mais ainda para chegar a informação. Então, Galileu ficou sabendo que alguém tinha feito um instrumentozinho para enxergar melhor, né, as coisas mais de perto. E ele disse, oxente, como é que faz esse negócio? Ele não disse oxente, né, que ele não era recifense, nem pernambucano, nem nordestino. Mas ele pensou, né, com ele, então eu vou usar esse conhecimento aí para aprimorar, né? Porque eu me interesso muito por astronomia e eu quero ver se vai dar certo. Então, Galileu usou esse instrumento, né? Que era o aproximador de imagens, era conhecido por esse nome, né? Aproximador de imagens. E aí, meus amigos, foi quando ele fez a luneta. Coisa mais linda, Galileu, um cara super curioso, né, professora Isabel? Descobriu aí 4 luas de Júpiter, chiquérrimo. E aí Galileu deve ter pensado, né? Agora sim, o céu é logo ali. Por quê? Porque antes ele só via aqueles pontinhos, igual que qualquer um de nós, né? Quando a gente olha para o céu, a gente não consegue identificar muito claramente do que se trata, né? A gente vê só aqueles pontinhos luminosos. Mas aí com a luneta ajudou bastante. Tanto é que ele descobriu aí vários astros celestes, né? Então, ó, essa luneta é o que, gente? Um tubo, a gente tá vendo um tubinho aí, né? Que tem uma lente objetiva e essa lente objetiva ela permite que entre luz, que passe a luz por ela. E a outra é a ocular, que vai ampliar essa imagem. Então, com essa luneta feita, Galileu, ó, se deu bem, viu? Temos também o quê? Binóculo. Binóculo todo mundo conhece, né? É uma coisa mais próxima da nossa realidade, né? Então, ó, o binóculo ele vai permitir essa visão tridimensional. A gente enxergando, nós já vemos tudo, né, em 3D, né, gente? Já vemos tudo em 3D, né, professora Isabel? Tá aqui na minha frente 3D, né, professora? Se não seria um desenho de antigamente, né, professora? Isso. Bidimensional. Mas olha só, permite uma visão tridimensional dos objetos observados por ser construído por 2 lunetas. Então, olha aí o binóculo que já veio dessa concepção aí da luneta de Galileu. São 2 lunetinhas. Que bacana, né? Seguindo aqui, ó. Isaac Newton. Gente, Newton, todo mundo conhece Newton, né? Por ser um físico, né? Famoso, né, professora? Aquela história, ó, da maçãzinha caindo na cabeça, né? Que é a teoria da gravidade, né, professora? Pois é, mas Newton também se interessava por essa história de telescópio, viu? E Newton foi que deu esse up aí, né, nesses instrumentos com o telescópio refletor. Como é que é esse telescópio refletor? Vamos ver aí essa historinha. Joga aí na tela, Billy, por favor. Então, deixa eu ler aqui para vocês essa historinha. No século XVII, Newton propôs substituir a lente. Então, ó, era uma lente no telescópio, tá? E ele propôs substituir a lente por um espelho côncavo, né? O espelho côncavo. E desta atitude surgiu esse telescópio refletor. Então, como é que esse telescópio refletor funciona? Ele coleta a luz proveniente dos astros, né? Então, os astros estão lá brilhando e aí ele vai focar num ponto para poder ser observada pela lente ocular. Então, ele usa tudo que ele pode ali naquele telescópio, né? Para que seja aproveitado ao máximo ali e seja que a gente consiga enxergar a imagem, né? Então, o espelho côncavo, ó, gente, é esse espelhinho aqui, ó, desse jeito, tá vendo? Isso aqui que é côncavo, tá? E a lente aí em cima, né? Vocês estão vendo uma lente normal. Tudo tranquilo até aí. E como é que é esse telescópio refletor? Aí vocês pensam que vai vir uma coisa, né, toda diferente, né? Telescópio refletor, professora. Que danada é isso? É esse telescópio aqui, gente, ó. Telescópiozinho básico, né? Moderninho, lindo. E como é que ele é construído hoje? Olha como é que fazem. Ao invés de se fazer um único grande espelho côncavo, agora
São vários espelhinhos que constroem-se, gente. Olha só que coisa, né? Com essa modernidade, né, a tecnologia vai mudando aí. E aí, em vez de fazer um grandão, um côncavo grandão, ele pega vários pequenininhos, vai botando um do ladinho do outro, e aí todos juntos vão formar a imagem. Então já foi aí um avanço, né, uma evolução do telescópio refletor aí que Isaac Newton trouxe pra gente, né? Utilizando um computador, esses espelhos vão ser orientados para um lado, para o outro, para poder o quê? Vasculhar aí o céu noturno, né? Coisa maravilhosa. E aí, vou falar um pouquinho para vocês sobre essa história do espectro eletromagnético. Quer falar alguma coisa, professora Isabel? Sobre o olho, sobre o que a gente enxerga? É bem interessante essa questão do olho, né, Carol? Mas ainda voltando um pouquinho ao telescópio, quem tiver curiosidade de ver na prática, rever a aula anterior a essa. Dá uma olhadinha aí, né, no repositório. Verdade. E vocês vão ver que nós visitamos. Na aula passada, nós apresentamos aqui um vídeo. Mas vamos em relação ao olho, né? O nosso olho é algo assim, é fantástico. Todo o nosso corpo é fantástico, mas eu acho o olho uma questão assim, perfeita, né? Porque além da gente ter, diferente de todos, a cor, mesmo que meu olho seja preto, então os tons são diferentes, né? A gente sabe que tem pessoas com os olhos verdes, azuis, marrons, amendoados, não sei o quê, e assim vão aparecendo cores. Mas além disso, tem mais coisa, pessoal. Tem outras estruturas que são fantásticas. Quem participou da aula do ano passado deve ter visto bem que nós trabalhamos com o olho. E foi apresentado a vocês as partes que compõem o olho. Vocês sabiam que essa bolinha menor do nosso olho nada mais é do que uma abertura, né? A questão aí, porque vamos ter a cor, mas nós vamos ter esse pontinho. É ele quem recebe a luz. Que quando a gente entra num ambiente muito claro, a tendência da gente é apertar. E os músculos vão ajudar também a fechar essa pequena abertura. A pupila, né, professora? Isso, ela tanto pode abrir quando tem pouca luz e ela fecha quando tem muita luz. Quem aqui já foi acordado pela mãe, né, Carol? Quando está dormindo, a mãe vem, acende a luz, a gente está na hora de levantar, e às vezes o quartinho da gente está bem escurinho, acho que tomou um susto, e o olho, olha, deu uma fechada rápida para se proteger. Não é isso, Carol? Verdade. Muito legal essa história do olho da gente, né? E como a professora Isabel disse, né, a musculatura, quando vem muita luz, a pupila, ó, fecha aquela bolinha, né? Fica bem pequenininha. Depois, se escurecer, ela vai aumentando. Pra quê, gente? Por que ela aumenta de tamanho? Ela abre para poder entrar mais luz para se enxergar as imagens, tá certo? Então, da mesma forma é que funcionam também câmeras, né, fotográficas, tá certo? Câmera do celular, tá? Qualquer câmera funciona desse jeito também, né? Com a entrada de luz é que vai se formar a imagem, tá? Então, aqui... Por que eu estou falando do espectro eletromagnético? Porque nossos olhos, eles conseguem ver uma faixa muito pequenininha do espectro, tá certo? Então, essa faixa aqui, ó, que tá coloridinha, vocês estão vendo? Tem uma faixa coloridinha aí e tem, assim, espectro visível, tá? Então, a gente consegue enxergar tudo que está dentro dessa faixa. Fora dessa faixa, que é a maior parte, a gente tá vendo aqui, ó, UV, raio-x, gama, tá vendo? Infravermelho, micro-ondas, rádio, ondas de rádio longas, nada disso a gente enxerga. E por que eu estou falando disso? Porque a gente vai agora falar de alguns instrumentos que conseguem captar essas mensagens, né, que o nosso olho não consegue. E aí, no espaço, no universo, existem vários astros, vários corpos celestes que só são vistos a partir dessa captação de ondas de rádio, infravermelho, tá certo? Então, a gente não vai conseguir enxergar tudo. Se a gente fosse agora para o universo, todo mundo, vamos lá, gente, vamos dar uma espiadinha. A gente ia ver a maior parte do universo uma escuridão imensa. Mas isso é porque não existe luz, não existe emissão, né? Existe sim, sendo que a gente não enxerga porque nosso olho tem uma limitação.
Mas a gente conseguiu já construir alguns instrumentos que auxiliam nessa questão. Então, o radiotelescópio, por exemplo, joga aí, Billy, por favor. Olha o radiotelescópio, ó. Eles vão determinar características de um corpo celeste a partir de ondas de rádio, raio-x, luz infravermelha. Então, se esse corpo emitir esse tipo de ondas, né, de raios e tudo mais, aí o radiotelescópio vai captar isso e os computadores transformam tudo isso em imagens. E olha só que coisa linda, temos aí um quasar, né, e um pulsar. São dois corpos celestes, né, diferentes. E aí, como é que funciona esse radiotelescópio para captar, por exemplo, as imagens desses dois corpos, né? Capta-se o fluxo de radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética que está sendo emitida vai ser captada e aí o computador vai criar a imagem. Olha que coisa bacana. Lindos, né, professora? Essas duas imagens, muito lindas. E aqui, telescópios espaciais e a atmosfera. Uma coisa importante da gente saber é que a atmosfera terrestre, ela dificulta a gente enxergar o universo, tá certo? Por quê? Porque a atmosfera, às vezes, está chovendo muito, né? Aquele tempo fechado, então a gente não consegue ver o céu noturno bem. E por conta disso, o homem conseguiu, ó, levar os telescópios para ficar no entorno da Terra ali, né, em órbita, tá? Então, ó, para que a gente levou esses telescópios para a órbita terrestre? Para eliminar essas influências, né, que a atmosfera faz e fecha ali. Literalmente, ela blinda nossos olhos, a gente não consegue enxergar. Então, não dá para estudar sempre com os telescópios terrestres. A gente tem que estudar, né, procurar coisas no universo com os telescópios espaciais, tá certo? Então, ó, o telescópio espacial, ele permite o quê? A observação dos astros que emitem luz absorvida pela nossa atmosfera. Muitas dessas luzes emitidas aí por esses astros não ultrapassam a nossa atmosfera. Então, é outra coisa. Além da gente não enxergar, a atmosfera absorve também. Então, é toda uma complexidade isso aí, né, gente? Que coisa. E aí, ó, temos o telescópio Hubble, né, que ainda está em funcionamento. O Hubble observa várias coisas, sempre traz novidades para a gente, tá certo? Então, esse telescópio, ele permitiu saber que existiam outras galáxias, que também o universo está em expansão, tá certo? Permitiu que a gente observasse galáxias jovens. Olha só como o Hubble é importante para esse estudo da astronomia, né? E hoje temos aí, ó, o telescópio James Webb. Esse telescópio, ele está aos pouquinhos, né, sendo testado no espaço, né? Tem poucos meses que ele foi mandado, né, enviado para o espaço. E ele tem essa cara aí, tá? Menino, ó, professor Isabel, olha para esse telescópio, ele parece um livro gigante aberto, né? Com uma engrenagem. Né, uma coisa bem diferente, né? Ele é bem diferente de todos os telescópios que já permearam esse universo, né? Já passearam por aí, tá certo? E as naves espaciais, muito importante a gente relembrar dessas naves, que são essas Voyagers, né? As duas, Voyager 1 e a Voyager 2, né? As duas foram mandadas para o espaço, né? Lá na época de 70, tá certo? Na década de 70. E elas já ultrapassaram aí, já estão há quantos anos? A gente está em 2022, então são uns 50 anos, né? Por aí, viajando no espaço, gente. Isso é incrível. E ainda se comunicam, tá certo? Então, trazem essa questão toda, né, da investigação da astronomia. E elas têm, as duas contêm alguns discos com mensagens da Terra, músicas, né? Tem um monte de coisa ali, gente. Mensagens com saudações em 55 idiomas diferentes. Vê só, para se alguém achar essas naves, já sabe alguma coisa sobre a Terra. Então, tem um discozinho que tem barulhos de pássaros cantando. É muito legal isso, né, professora Isabel? Eu acho impressionante. Mas é isso aí. E aí eu quero que a professora Isabel fale um pouquinho, né, da nossa viagem. Pois é, gente. Estamos ainda convidando vocês, né, para a questão daí do nosso clube de astronomia.
E o recadinho de hoje, né, é dizer a vocês que conversem com os professores de vocês, falem do interesse de vocês de estudar astronomia, porque em parceria conosco, a escola de vocês, com a Escola Municipal para Aulas Digitais, vai dar toda a condição para você participar da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, dá um recadinho para o professor e diz, professor, fale com as professoras de ciência da Escola Digital, que ela já prometeu que vai ajudar a gente junto com você, né? Então, por hoje é só. Tchau, tchau. E a professora Carol ainda vai continuar aí com vocês. Pois é, gente. Participem, peçam para os professores, né, entrarem em contato com a gente, se vocês quiserem, tá certo? Para participar desse campeonato aí da gente, né, professora Isabel? E aí, ó, o que é que a gente aprendeu hoje? Entendimento dos homens sobre os astros, né? História, ciência, tecnologia, tudo junto e misturado. Os primeiros instrumentos astronômicos e essa evolução dos instrumentos ao longo do tempo, tá? Entrem em contato com o professor de vocês, tirem suas dúvidas, essa interação do professor com você e agora com a gente também auxiliando vocês é muito importante, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, gente. Tchau!